Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa terça-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, te convidamos a meditar conosco com a leitura do texto de Ezequiel, capítulo 29. Nós queremos compartilhar com vocês uma porção das Escrituras Sagradas e ao final dessa breve leitura queremos orar também pela sua vida e pela sua família. Nós temos esse tempo diário aqui para meditarmos nas Escrituras Sagradas e te convidamos a acompanhar conosco. É um momento em que nós fortalecemos a nossa fé, em que nós somos encorajados, direcionados pela palavra de Deus para cada novo dia e também apresentamos a Deus as nossas causas em oração. Vamos começar pedindo ao Espírito Santo entendimento e revelação. Nós vamos fazer essa leitura em que o profeta Ezequiel, após ter entregue mensagens ao povo de Israel e de Judá, no contexto em que eles estavam no cativeiro na Babilônia, o profeta Ezequiel também entregou mensagens às nações ao redor. Ontem nós lemos sobre a cidade de Tiro e hoje nós vamos ler sobre o Egito, que era uma nação importante com a qual o povo de Israel ainda tinha um relacionamento, e nesse contexto em que o povo de Israel estava sendo ameaçado pelo Império Babilônico, durante o reinado de Nabucodonosor, os judeus, os israelitas, estavam recorrendo ao Egito como se fossem uma ajuda, enquanto os profetas os chamavam a se voltar de coração para o Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos e buscarem obedecer à lei do Senhor. Eles estavam deixando de lado os caminhos do Senhor, mas buscando no poder bélico, no exército, na ajuda do Egito, um livramento que jamais viria. E nós vamos ver então essa palavra como uma profecia que Ezequiel declara sobre a nação do Egito e o faraó. E ao final dessa leitura queremos orar também pelas nossas famílias. Sim, então vamos pedir ao Senhor para nos ajudar a compreender a mensagem que Ele tem para nós hoje. Quais são os ensinamentos ou os princípios da palavra que nós vamos aplicar na nossa vida. Então, toda vez que nós lemos a palavra, nós pedimos, Senhor, nos dá entendimento. Então, é isso que eu convido a você se unir a nós, orar e iniciarmos a leitura. Pai, muito obrigada por esse novo dia, obrigado por essa nova manhã, obrigada, Pai, pelo teu amor e a tua fidelidade. Nós sabemos que ainda, Pai, quando nós nem estamos percebendo, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está nos livrando, Pai, de males. Obrigado pelos livramentos, Pai, que nós podemos perceber e os livramentos que nós nem sabemos que o Senhor já nos deu, seja do momento que nós acordamos até quando nós vamos dormir. E diante dessa grandeza, diante, Pai, do teu poder e do teu amor, nós queremos pedir, Pai, fale conosco, fale sobre quem o Senhor é, revela, Pai, as tuas verdades, revela os teus princípios. Nós queremos te conhecer mais, Pai, conhecer e prosseguir em te conhecer. Então fale conosco através dessa leitura, traga as aplicações que o Senhor tem para nós e transforma a nossa vida, Pai. Nós não queremos ser mais os mesmos, nós queremos ser transformados, Pai, a cada dia para o teu louvor e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco essa breve leitura, então, Ezequiel, capítulo 29, diz assim: No 12º dia do 10º mês do 10º ano do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim. Para nós termos aqui um contexto histórico, Ezequiel chegou entre os primeiros cativos levados para a Babilônia, e depois disso, alguns anos depois, nós lemos no 9º ano do exílio, quando o exílio havia iniciado com Ezequiel e alguns nesse primeiro grupo, o rei Nabucodonosor e o exército da Babilônia sitiou a cidade de Jerusalém. Nós lemos sobre isso nos escritos de Ezequiel, a história também comprova isso. Foi no 9º ano do cativeiro na Babilônia, quando alguns homens e mulheres, famílias já haviam sido levados para a Babilônia. Foi aí que o exército da Babilônia se acampou ao redor da cidade de Jerusalém. E no final desse 10º ano, quase chegando no 11º ano, o exército da Babilônia entrou na cidade de Jerusalém para assaltar aquela cidade, na ocasião em que eles destruíram o templo do Senhor, o glorioso templo construído por Salomão, com toda a riqueza ajuntada pelo seu pai Davi e o povo de Israel. Então aqui quando fala no 10º ano, 10º mês, eles estavam exatamente num momento entre aquele cerco da cidade de Jerusalém e o dia em que a Babilônia entrou na cidade de Jerusalém para a tomar. O Senhor disse assim a Ezequiel: Filho do homem, vire o rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito.
Diga-lhe que assim diz o soberano Senhor. E o Senhor vai dar a Ezequiel uma mensagem a respeito do Egito. Por que a importância dessa mensagem? Porque enquanto a cidade de Jerusalém e o povo de Judá estavam vendo o exército da Babilônia cercando aquela cidade, prestes a entrar, o povo de Deus estava recorrendo ao Egito, crendo que a força militar do Egito, o relacionamento deles com o Egito seria o que iria salvá-los. Eles não queriam se voltar para o Senhor, mas estavam buscando a ajuda do homem, do faraó e do seu exército. E assim o Senhor disse ao profeta Ezequiel a respeito do faraó e do Egito. Estou contra você, faraó, rei do Egito, contra você, grande monstro deitado em meio a seus riachos. Você diz, o Nilo é meu e eu fiz para mim, mas porei anzóis no seu queixo e farei os peixes dos seus regatos se apegarem às suas escamas. Ó Egito, puxarei você para fora dos seus riachos, com todos os peixes grudados nas suas escamas. Deixarei você no deserto, você e todos os peixes dos seus regatos. Você cairá em campo aberto e não será recolhido nem sepultado. Darei você como comida aos animais selvagens e às aves do céu. Então todos os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Você tem sido um bordão de junco para o povo de Israel. Quando eles o pegaram com as mãos, você rachou e rasgou os ombros deles. Quando eles se apoiaram em você, você se quebrou e as costas deles sofreram torção. Portanto, assim diz o soberano Senhor: trarei uma espada contra você e matarei os seus homens e os seus animais do seu meio. O Egito se tornará um deserto arrasado, e então eles saberão que eu sou o Senhor. Visto que você disse, observe novamente a mensagem de juízo do Senhor contra o orgulho. Isso está falando de um povo que se resiste, que se rebela contra o Senhor, ao invés de humildemente se render diante de Deus para glorificar a Deus, viver o melhor que Deus tinha para ele. É um povo que está se apegando à sua própria riqueza, ao seu próprio status, e cheio de orgulho se rebela contra Deus. Você que disse, o Nilo é meu, eu o fiz. Eu estou contra você e contra os seus regatos, e tornarei o Egito uma desgraça e um deserto arrasado, desde Migdol até Assuã, chegando até a fronteira de Cuxi. Nenhum pé de homem ou pata de animal o atravessará. Ninguém morará ali por 40 anos. Farei a terra do Egito arrasada em meio às terras devastadas, e as suas cidades ficarão arrasadas durante 40 anos entre cidades em ruínas. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei entre os povos. Contudo, assim diz o soberano Senhor: ao fim dos 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre as nações nas quais foram espalhados. Eu os trarei de volta do cativeiro à terra de Patros, a terra dos seus antepassados. Ali serão um reino humilde. Será o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as outras nações. Essa palavra profética se cumpre hoje, quando o Egito ainda existe como um povo, mas não tem mais a glória, nunca mais teve o governo, o domínio sobre outras nações, a influência mundial como o Egito teve no passado. Eu o farei tão fraco que nunca mais dominará sobre as nações. O Egito não inspirará mais confiança a Israel, mas será uma lembrança da sua iniquidade por procurá-lo em busca de ajuda. Ou seja, o povo de Israel estava ao virar as costas para Deus, buscando ajuda no Egito, no seu faraó e no seu exército, enquanto o faraó e o povo do Egito sempre foi considerado na sua história como um povo que era um povo idólatra. O faraó se colocava diante do povo egípcio como se fosse o próprio Deus. Por isso aqui diz que o Egito, ou o Nilo, rio Nilo, grande rio que fornecia peixe e que permitia toda a agricultura na sua borda, era do próprio faraó, e o faraó dizia que ele próprio tinha criado aquele rio e aquela riqueza. Ele e a sua dinastia eram o motivo da glória do Egito. E o Senhor diz, o Egito será abatido, e conclui dizendo, eles serão restaurados depois de 40 anos,
e então eles saberão que eu sou o soberano Senhor. E de lembrar que Deus já tinha os tirado do Egito no passado, com mão forte e poderosa, fazendo todas aquelas pragas, tantos milagres para que o povo fosse liberto, o povo de Israel fosse liberto do cativeiro e eles tivessem liberdade para a terra prometida, que é essa terra agora, que eles novamente estão sendo retirados. Então eles estão procurando ajuda, aquilo que já tinha sido passado e um passado de escravidão para eles ainda, Exato. né? Então vamos continuar. No verso 17, Ezequiel 29, verso 17. No 27º ano do exílio, no primeiro dia do mês, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu seu exército em uma dura campanha contra Tiro. Toda a cabeça foi esfregada até não ficar cabelo algum, e todo o ombro ficou esfolado. Contudo, ele e o seu exército não obtiveram nenhuma recompensa com a campanha que ele conduziu contra Tiro. Por isso, assim diz o soberano Senhor: vou dar o Egito ao rei Nabucodonosor da Babilônia, e ele levará a riqueza desta nação. Ele saqueará e despojará a terra como pagamento para o seu exército. Eu lhe dei o Egito como recompensa por seus esforços, por aquilo que ele e o seu exército fizeram para mim, declara o soberano Senhor. E esse texto conclui dizendo: naquele dia aumentarei o poder do povo de Israel e abrirei a sua boca no meio deles. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Nós vemos nesse texto, ao menos nós vamos continuar lendo um pouco mais, um lamento sobre a terra do Egito, como o faraó e a sua dinastia, que se colocavam como deuses, que se apresentavam ao seu próprio povo como Deus e também ofereciam ajuda ou diziam que seriam uma ajuda para o povo de Israel. Deus estava dizendo para o povo de Israel não confiar no Egito, de onde Deus já os tinha tirado, porque o Senhor queria que o seu povo voltasse para ele de coração, para viver uma vida moralmente pura, uma vida digna diante do Senhor, para que o povo de Israel pudesse de fato ser uma bênção para as nações ao redor. Mas enquanto o povo de Israel estava com o coração endurecido nos dias do profeta Isaías, Jeremias e agora também aqui Ezequiel, um pouco mais adiante, o povo de Israel começa a se voltar para o Egito para buscar ajuda, enquanto o rei Nabucodonosor e a Babilônia estavam cercando Jerusalém. Mas o Senhor declara: o Egito não seria ajuda para eles. Aqueles que se colocam como deuses, aqueles que se baseiam no seu orgulho, ou mesmo nós, ao olharmos para as nossas riquezas, para os nossos relacionamentos, não devemos jamais colocar a nossa confiança em qualquer um desses elementos, mas somente em Deus, aquele que tem promessas para as nossas famílias, aquele que é fiel. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cada promessa, cada uma das suas boas promessas para a nossa família, nós desfrutaremos se nós mantivermos o nosso coração humilde e fiel na presença de Deus, para o ouvir e para o obedecer, desfrutando sim os relacionamentos, as bênçãos que Ele tem nos dado como presentes de Deus, reconhecendo que vem das mãos de Deus e não como motivo de glória para nós mesmos ou como apoio para a nossa família. Que nossa confiança esteja somente em Deus. Amém. E tudo que nós recebermos de influência, de riqueza, de bênçãos, de amigos, serão motivo de ação de graças ao Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Então vamos orar então, colocando o nosso coração diante de Deus e pedindo que a cada dia nós possamos ter esse coração humilde que escuta o Senhor, que segue as suas ordenanças, igual nós lemos tanto em Jeremias, as orientações também das profecias, Deus falando que era para o povo se permitir ir ao cativeiro para a Babilônia, não resistir essa ida. E nós vamos ver também daqui para frente nos outros profetas sobre Daniel, que estava no cativeiro na Babilônia, e Deus fez tantas coisas nele e através dele. Nós temos o Sadraque, Mesaque e Abednego, tantos servos do Senhor que se submeteram indo, mas eles tiveram o favor de Deus, porque eles estavam na vontade de Deus. Então, que nós possamos estar atentos àquilo que talvez nós estamos tentando resistir e fugir, mas não tem sido isso a direção de Deus, que nós tenhamos esse discernimento espiritual, porque muitas vezes é difícil nós decidirmos o que nós vamos fazer, mas sempre que
Deus possa ter liberdade de falar e trazer aos nossos corações qual o caminho seguir, o que fazer nas situações difíceis, porque era uma situação difícil. O inimigo estava vindo contra a terra deles e eles iam para a terra do outro inimigo que já tinham deixado eles escravos, feito muitas coisas com o povo de Israel, o Egito, ou eles iriam aceitar esse cativeiro. Então, em muitos momentos da nossa vida, a gente não sabe para onde correr, mas Deus é aquele que tem bons planos sobre as nossas vidas e vai direcionar. Então, se você precisa de direção hoje, coloque diante de Deus a direção que coloque, Senhor, me dê clareza, mostre qual é a direção, por mais difícil ou estranho que pareça a resposta, mas eu quero ter certeza o caminho que o Senhor tem para mim, a tua vontade sobre a minha vida e sobre a minha família. Sim, vamos orar juntos. Coloque diante do Senhor agora conosco seus motivos de oração. Vamos tirar esse 2 minutos para entregar a Deus as nossas causas. Sim. Eu e a Rafa queremos em fé concordar com você. Pai, nós te damos graças por sua bondade, por seu amor leal, por esse novo dia que iniciamos e pelas tuas muitas bênçãos sobre as nossas famílias. Recebemos a tua palavra com alegria e com gratidão e pedimos que o teu Espírito Santo aplique em nossas vidas, gerando a transformação necessária, nos dando a graça para te obedecer e assim desfrutarmos o melhor que o Senhor tem para nós. Continuamos, Pai, ao lermos o profeta Ezequiel, pedindo que o Senhor guarde a nossa família e nos proteja de todo orgulho, de toda soberba, de toda altivez contra o Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai, e purifica os nossos corações. Oramos pelos nossos filhos, por aqueles que apresentam diante do Senhor agora os seus netos, nomes e causas em oração, nós entregamos completamente sob os teus cuidados, reafirmando a nossa confiança no Senhor, que nós sabemos que o Senhor é o Deus soberano, que reina sobre tudo e sobre todos. Por isso entregamos a nossa família e as nossas causas sob os teus cuidados. Pedimos ao Senhor, Pai, que tome ao teu cargo as nossas causas. Tome em tuas mãos os nossos familiares, as nossas próprias vidas, tudo que toma o nosso nome. E pedimos, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria e graça para agirmos naquilo que compete a nós. E pedimos que o Senhor faça, Pai, aquilo que nós não podemos fazer. Amém, Inclusive, Senhor, te pedimos sabedoria para decisões difíceis que temos nesse dia de hoje, adiante de nós, como a Rafa comentou, nesse contexto em que o povo de Israel estava sendo cercado pelo povo da Babilônia, sendo oferecido a eles ajuda do Egito, e eles não sabiam o que fazer, ou mesmo sabendo, não enxergavam o que era a melhor decisão, estavam buscando conforto, estavam buscando aquilo que a mente deles fazia parecer sentido, fazia ser mais lógico. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos mostre, diante das opções que nós temos hoje, o que é a melhor escolha. Ou mesmo para aqueles que não estão enxergando nenhuma opção. Eu peço que o Senhor manifeste a tua luz, trazendo revelação, mostrando, Pai, percepções que vêm do Senhor. Nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração de entendimento. Entregamos nossa família, cada motivo de oração diante do Senhor e pedimos a tua bênção. A bênção do Senhor que enriquece não acrescenta dores sobre nós, nossa família e todos aqueles que são agora apresentados ao Senhor em oração. Nós te louvamos, reafirmamos a nossa confiança no Senhor apenas e ao Senhor damos graças e louvor em nome de Jesus. Amém. Então tenha um dia muito abençoado. Um abraço aí, eu vi que tá a pastora Diná, a irmã Márcia, a Cristina, a Lúcia, tantas mulheres de Deus que nós admiramos. Sabemos que Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. E bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão agora conosco também ao vivo e estarão ao longo desse dia. É um prazer, um privilégio nós estarmos aqui, né, amor? Com tantas pessoas especiais como vocês. Sim, amamos muito cada um de vocês. Que Deus abençoe seu dia, sua família. E te agradecemos por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora. Deus os abençoe e nós amamos vocês. Um abraço.